revelação do conhecimento da glória de Deus é revelada onde? Na face de Jesus Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando consigo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê? Nele estava a vida. Olha a sequência de textos que ela está citando. E a vida era o quê? A vida e morte de Cristo. Olha que interessante, aquele texto ela diz, por sua vida e morte. Interessante. O evangelho de Cristo não é a respeito só da sua morte, né? A vida e a morte de Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. E aqui ela vai dizer, de novo, a vida e morte de Cristo, preço de nossa redenção, não somente são para nós promessas e garantia de vida. Não é só isso não, irmãos. Não somente são os meios de se nos abrirem novamente os tesouros da sabedoria. Ela diz que não é somente isso. E tudo isso é muito bom, sim ou não? Só que tem muito mais. Amém? Amém. E ela vai dizer o que é. Eles são uma revelação do quê? De seu caráter mais ampla, mais elevado do que o quê? Mesmo o Par Santo. Onde? Você crê nisso? Amém. Irmãos, tudo está pronto. Amém. A mensagem é essa, tudo está pronto. Eu quero que nós saiamos aqui com a certeza. Você não precisa ter um resquício de dúvida de que Deus pode te salvar completamente. Amém. Porque a provisão que foi feita, esse texto que já citei, pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Irmãos, nós costumamos muito falar, as pessoas falam assim, Deus morreu por mim. Será que a gente sabe o que de fato isso mesmo significa, Cristo morrer por você? Cristo é salvador de quem? De todos os homens. Porém, vocês lembram... Vou falar para vocês aqui. Vocês lembram da história de um homem, um brasileiro, que numa época, muitos anos atrás, ele foi pego na Indonésia, traficando maconha. Olha, para Deus justificar o pecador, irmãos, não foi algo simples. Porque imagina, quando aquele homem foi pego lá em transgressão, a lei do país era o quê? Sentença de morte. E foi feita toda uma mobilização no país. Olha, infelizmente a lei é essa. Imagina se uma pessoa, ela, sei lá, rouba ou mata alguém, matou alguém. E aí ela chega perante o juiz, no seu julgamento, e ela chega em prantos arrependidos, diz, olha, eu não vou mais fazer isso. E o juiz fica convencido, e aí ele simplesmente inocenta essa pessoa. A lei que inocenta um transgressor aqui no sentido terreno, ela é justa? A lei não seria justa, irmão. Como que Deus, então, pode justificar, porque você e eu fomos homicidas, fomos mentirosos? O que dá garantia da parte de Deus que ele pode levar você e eu para o céu? Ele pode te justificar e ainda ser justo mesmo, em toda essa história? A gente precisa entender isso. E é por isso que a gente vai entrar nisso aqui, ó. Existe um princípio bíblico. Você pode pesquisar na sua Bíblia, Ezequiel 18. A gente conhece muito bem, diz assim, ó, a alma que pecar, essa, o filho não carregará a iniquidade do pai. Nem o pai carregará o quê? Iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre... Isso aqui é justiça? É justiça. Não há injustiça aqui. Pecou. Morreu. Você tem que pagar.
E aqui é que está aqui que está a maravilha. A gente vai ver. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos serão mortos pelos pais. Cada homem será morto pelo seu próprio. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia ela está repleta de afirmações dessa natureza. Todas as promessas de Deus para nós são em nome de quem? De Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em... Você lembra da visão de Wagner que ele viu Cristo crucificado por ele? Ele disse que naquele momento ele reconheceu que lá era ele. Pessoalmente era ele, Cristo lá. Qualquer pecador já nascido nessa terra, ainda que ele nem se dê conta disso, ele estava em Cristo, sendo crucificado com Cristo. Para que a justiça da lei fosse o quê? Satisfeita. Porque todos pecaram. Mas nós estávamos em Cristo, para que a justiça da lei fosse satisfeita. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em... Somos aceitos no... Deus estava em... Reconciliando quem? Consigo o mundo. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Por isso que a mensagem da justiça de Cristo é em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos abrir Hebreus, capítulo 7. Paulo em Hebreus, ele tenta ele nos ilustra isso de uma maneira muito clara. Capítulo 7 de Hebreus. A partir do verso 8, vamos ler. Ele diz assim, ó. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, o que Paulo diz? Levi também, que recebe dízimos, verso 9. Pagou-os por meio de... Quando Abraão paga o dízimo, Levi era vivo? Mas Paulo diz que ele pagou. Por que ele pagou? Porque ainda encontrava-se onde? Nos lombos de seu pai, verso 10. Quando Melquisedeque o encontrou. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E aí Paulo, mais à frente, ele vai falar algo interessante. Lá no verso 26, ele diz algo assim, ó. Pois tal sumo sacerdote... Como que diz sua versão aí? No verso 26. Nos convinha. A minha versão diz. Só que, quando você vai na King James, no inglês, essa palavra nos convinha, diz assim, ó. Such an high priest became us. Became é a forma verbal de ser no passado. Tornar. Tornar-se, tornou-se. Paulo ele fala literalmente que Cristo tornou-se eu e você. Para que você vai ver que em Romanos capítulo 3, verso 26, ele vai finalizar o verso dizendo assim, ó, para que Deus possa ser justo e justificador daquele que crê em Cristo. Então, Cristo, irmãos, tome isso. Cristo era verdadeiramente você. Toda a humanidade estava em Cristo. Para que a justiça da lei fosse satisfeita. Só que existe algo muito grandioso nisso.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Você sabia que quando Cristo foi condenado... Irmãos, é uma coisa que as pessoas não param para pensar muito. Quando você é justificado pela fé, você tem a convicção de que você é tornado justo perante Deus. Deus te justifica, certo? E você é justo, sabe por quê? Porque Deus imputa a justiça de Cristo sobre você. E você é consciente disso. Mas sabe por que isso é possível? Porque em Cristo, tão verdadeiramente como você é consciente da justiça de Cristo, em Cristo foi imputado todos os pecados da humanidade tão verdadeiramente quanto Deus imputa a justiça de Cristo sobre você. Quando Cristo estava na terra, por que ele foi condenado? Porque a lei olhava para ele e via você e todos os seus pecados. Os nossos pecados, ele carregou, essa palavra carregar os pecados, Deus ele colocou verdadeiramente. Isso é uma troca absurda, não é que Cristo faz? É por isso que nós podemos, justificados pela fé, termos paz com Deus. Amém. O castigo que nos traz a paz estava Sobre ele. aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados... Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Olha, toda a escritura, é por isso que Wagner sempre encontrava Cristo, como queria, né? Olha só, verso 1. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos feriu e nos... Verso 2. Após 2 dias, ao terceiro dia nos... Quem ressuscitou, irmãos? Nós em Cristo. Amém. É claro, né? Vou mostrar para vocês um texto de Jones, um sermão. Ele fala, irmãos, isso aqui não é só para você que está aqui, crendo no que você está ouvindo, não. É para o pecador lá fora, que nem sabe disso. Cristo deu vida antes que você nem se desse conta disso. Irmãos, há motivo para desânimo. Duvidar de que nós veremos a Deus face a face. Irmãos, ele já fez isso. A palavra cria. Ele nos ressuscitou em Cristo. Sabe por que você pode ser justificado pela fé e ter paz com Deus? Porque Cristo, que tinha a fonte da paz dentro de si jorrando, que emanava só justiça e bondade, ele pega toda a tua ruindade e troca contigo a bondade dele com a tua ruindade, e você pode ser justificado perante Deus. Ele tornou-se maldição, é isso que Paulo está querendo dizer, é verdadeiramente maldito. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Jones, ele chega a falar assim, dando um incentivo ao pecador, fala que Cristo, ele conhece realmente o que é a condição de um pecador. Ele fala assim, isso é assombroso, isso é terrível, mas aqui reside a nossa salvação. Somos pecadores juntos, ele chega a dizer. É por isso que Cristo, irmãos, ele é tocado verdadeiramente pelos nossos sentimentos. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas dores, de nossas tentações, porque há um que, como nós, em tudo foi tentado. Sabe por quê? Que a vitória já foi ganha. A você cabe simplesmente tomá-la e dar graças a Deus, porque a luta que
você deveria tomar, Cristo já tomou. Amém. A você cabe simplesmente aceitar e dizer graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tremendo, hein? Finca a bandeira. Toda luta, irmão, que você... Não há uma tentação que um ser humano tenha que passar que Cristo não passou. Não há um ser humano nessa terra. Porque foram todos os pecados. Não foram só apenas alguns. Nós precisamos de mais alguma coisa. A mensagem é essa. Tudo está pronto, irmãos. Amém. Vou mostrar para vocês testemunhos de quando isso era pregado. Aí fala assim, ó. Houve uma de nossas escolas, alunos, jovens. A pregação era dada e ela fala assim: todos foram convertidos. Amém. E ela fala que o que era dito ali naquela pregação era a simples história da cruz. Pastor Prescott vai no family, ele fala: ele tomou a humanidade e se tornou o quê? O pai desta família humana divina humana. Ele se tornou o pai, unindo-se assim à humanidade, e a carne que ele tomou e na qual habitou era qual carne? É somente assim que você pode ser justificado. Você não pode ser justificado se não houvesse um Cristo realmente carne, da sua carne. Prescott ele fala que aqui reside, aqui é o espírito do evangelho. É o âmago do cristianismo. É Deus habitando na carne pecaminosa. A carne que ele tomou, na qual habitou, era qual carne? E nós estávamos... Irmãos, ele não está fazendo apenas uma figura de linguagem aqui, Prescott. Ou você acha que ele está? Está dizendo que nós estávamos em Cristo. Amém. É somente assim que Cristo ele pode ser tocado pelos teus sentimentos. Porque você estava nele, ele te conhece. E nós estávamos lá nele e ele em nós. Assim, Levi estava lá em Abraão. Acabou de ler Hebreus 7. Assim, o que Jesus Cristo fez na carne, nós o quê? Nós fizemos em Cristo. Entende? Porque tudo já está pronto. Recriado em boas obras, para que andastes, para andar nelas. Não você que faz o caminho, ele já fez o caminho, só precisa andar no caminho que ele já trilhou na terra. Amém. Maravilhoso. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele diz, ó, esta é a verdade mais gloriosa no cristianismo. Amém. Sabe que tem cristãos que têm dificuldade de entender a obediência? É simplesmente porque ele não quer se apossar e aceitar que o caminho já foi trilhado. Que a ele cabe simplesmente tomar e dar graças a Deus pelo que já foi feito. Amém. É o próprio cristianismo, é o cerne, a vida e o coração do cristianismo. Então, quando você vê todo esse conflito em cima desse assunto aqui, não é por acaso. É porque aqui reside a vida do cristianismo. Ele tomou nossa carne e a nossa humanidade foi encontrada quando a lei chega até Cristo nas cenas finais. Por isso que Cristo tem um senso real. Deus meu, por que me desamparaste? É um pecador condenado. A lei via você e eu, um rebelde crucificado. E o que ele fez, a humanidade fez nele. Amém? A Ivan até comentou isso aqui, ó, João 12:30. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por minha causa, mas este é o meu filho amado. Era sobre quem essa voz? Coloque seu nome. Seu nome. Bendito, por isso Paulo fala, ó, bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Nunca mais será o mesmo. Em Cristo. É isso?
conforme ele nos escolheu, em quem? Nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser o quê? Santos e sem culpa diante dele em amor. Amém? Amém. Antes que você nascesse, já estava preparado para você a pureza imaculada de Cristo, para que você andasse em pureza e santidade de vida. Amém.